Rapaziada, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo de Inter, mais um conteúdo do Colorado aqui no nosso Central Granal. Aqui nesse vídeo vou trazer para vocês como foi o último dia de preparação do Colorado, visando o jogo do próximo sábado, dessa vez pelo Brasileirão, onde o Internacional no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada, enfrenta o Botafogo, que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vou falar para vocês, trazer a lista de jogadores que o Internacional tem para essa partida, a lista de desfalques e por que são desfalques esses jogadores, o jogador que o Internacional está muito perto de fechar e também o jogador que está muito perto de sair, e também um pouco mais sobre como ficou as quartas de finais da Copa Libertadores da América, que saiu a data do jogo do Internacional de ida e de volta das quartas de finais contra o Bolívar da Bolívia, tá certo? Quero começar falando sobre como foi o último dia de preparação do Colorado para a partida do próximo sábado, às 9 horas da noite, diante do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, e para essa partida de 19ª rodada do Brasileirão, o Botafogo, que não vai ter o seu principal jogador nesta temporada, o Tiquinho Soares, que além de suspenso, além de cumprir suspensão, está com uma entorse aí, está lesionado e vai desfalcar o Botafogo para essa partida, mas o Botafogo, que é um time perigosíssimo, é o líder do campeonato com 44 pontos, o Internacional tem um pouco menos da metade dessa pontuação, o Internacional, que é o 12º colocado com 24 pontinhos, precisa voltar a vencer. O Inter faz mais de um mês que não vence pelo Campeonato Brasileiro, o Inter que vinha embalado numa vitória épica diante do River Plate na última terça-feira, que lhe deu a passagem para as quartas de finais da Libertadores que eu vou falar daqui a pouquinho ainda aqui neste vídeo. O Internacional, que para essa partida tem bastante desfalques. Trouxe aqui uma lista de jogadores que são desfalques para essa partida, e eu quero começar com o jogador Johnny, que está suspenso, que ele fez o pênalti no último jogo que o Internacional teve campo pelo Brasileirão em cima do Yuri Alberto, tem o terceiro cartão amarelo, está suspenso. O Carlos de Pena, que jogou como lateral esquerdo, quebrou um galho na lateral esquerda, foi expulso, tomou o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso da partida, também por suspensão, além do jogador Gustavo Campanharo com uma lesão na coxa direita, além dele o Rômulo, dos jogadores aí lesionados, então o Internacional tem aí bastante desfalques para essa partida. Sendo assim, aparecendo na tua tela aí a lista de jogadores relacionados do Internacional para essa partida, tem a volta aí de Gabriel Barros sendo relacionado mais uma vez para uma partida, Jean Dias também ganhando mais uma oportunidade. E para essa partida diante do Botafogo, o técnico Eduardo Cudê deve dar mais um pouco de oportunidade para o volante Gabriel começar a partida. Ele que esteve em campo diante do Corinthians, não atuou contra o River Plate, mas para essa partida deve começar o jogo como titular diante do Botafogo, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, como eu estou falando para vocês, jogo pelo Brasileirão neste sábado, dia 12 de agosto, às 9 horas da noite, lá no Newton Santos, tá certo? Pessoal, eu quero falar para vocês outro jogador que é desfalque para essa partida, e eu estou falando do goleiro John, jogador que veio do Santos por empréstimo até o final desta temporada, e ele que vinha sendo titular da equipe do Internacional, e agora com a chegada de Sérgio Rocher, ele que agora foi para a reserva, está chamando a atenção do futebol europeu. O Real Valladolid da Espanha é o time que está interessado no goleiro John, e agora ele não vai e não está relacionado para essa partida por questão de estar em negociação. Essa informação que se tem nos bastidores, que ele não está relacionado para essa partida por ele estar negociando uma saída do Internacional e uma eventual venda do jogador para a Europa ou para qualquer time. O Internacional tem uma porcentagem de 15% no total da negociação. O resto fica com o Santos, já que o atleta vendeu parte dos seus direitos econômicos e do seu passe para poder vir jogar no Internacional, exatamente para poder jogar, né? Pois o Santos ele perdeu um pouco de espaço, veio para o Internacional, visto que ele não estava num bom momento, veio quando teve a oportunidade, se tornou titular, mas com a vida de Sérgio Rocher perdeu um pouquinho de espaço e agora tem a chance aí de estar jogando na Europa, tá certo? Então, para essa partida, o goleiro John não está relacionado para esse confronto do Colorado diante do Botafogo, tá certo? Agora eu quero falar de Hugo,
Malo, jogador, zagueiro, que pode atuar também como lateral direito, 32 anos, espanhol, ele que estava no Celta de Vigo, interessa ao Internacional, e informação de Luiz Carlos Reck, repórter Luiz Carlos Reck, que o Internacional está muito perto de fechar com esse atleta. Com a situação dele, ele estava no Celta de Vigo, trabalhou com o Eduardo Cudê como técnico argentino, treinou o clube lá na Europa. O Celta de Vigo é um clube espanhol, o Hugo Melo, que esteve durante toda a sua carreira no Celta de Vigo, ele começou sua carreira, sua caminhada no Celta de Vigo em 2009, desde lá até essa temporada vestiu, o único clube que ele jogou a vida toda foi no Celta de Vigo, e quando o técnico Eduardo Cudê foi o comandante na casa-mata do time espanhol, o Hugo Malo foi o capitão na equipe naquela oportunidade, um jogador que, por indicação do Eduardo Cudê, deve sim vir para o Internacional. E tá, Matheus, mas a janela está fechada. Tudo bem, a janela está fechada, mas jogadores que estavam sem contrato antes do encerramento da janela, que se encerrou agora no dia 2 de agosto, pode fechar com qualquer clube, desde que antes do encerramento da janela, os jogadores, antes do encerramento, estava sem clube, que é o caso do Hugo Malo, jogador espanhol de 32 anos, e se vier o Internacional, vai contratar pela primeira vez na sua história um jogador espanhol, ele que tem com a camisa do Celta de Vigo, tem 449 jogos, 12 gols e 29 assistências, jogador aí que é bastante experiente, da confiança de Eduardo Cudê, e deve sim vir jogar no Internacional. O Internacional que já viajou para o Rio de Janeiro, fez seu último treino na manhã dessa sexta-feira, e agora vai se concentrar durante o sábado para a noite enfrentar o Botafogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Agora eu quero falar, pessoal, sobre a Copa Libertadores da América, pois na noite dessa última quinta-feira foi definida os últimos times que se classificaram para as quartas de finais, e o Flamengo foi um dos times que foi a surpresa por ter caído nas oitavas para o Olímpia. O Flamengo tinha vencido o jogo de ida lá no Rio de Janeiro por 1-0, até fez abrir o placar contra o Olímpia lá no Paraguai no jogo de ontem fora de casa, mas acabou tomando a viragem de 3-1 e deu adeus à competição. Sendo assim, como ficou o chaveamento? Num lado da chave ficou o Racing e o Boca Juniors, confronto argentino. Depois disso aí, Deportivo Pereira e Palmeiras, então desses times aí se formam as primeiras semifinais. No outro lado da chave, o Bolívar e Internacional, Fluminense e o Olímpia. Desse confronto entre o Internacional e Bolívar, vai ser o adversário de ou o Fluminense ou o Olímpia, e no confronto do outro lado da chave de Racing e Boca Juniors vai ser pela semifinal o adversário de Deportivo Pereira ou Palmeiras. Quando que vai ser os jogos das quartas de finais? Definido, o Internacional vai fazer seu jogo de ida lá fora de casa contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, na Bolívia, no dia 22 de agosto, às 7 horas da noite, no estádio Hernando Salles. O jogo de volta será em Porto Alegre, obviamente, no dia 29 de agosto, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, certo? O Internacional aí visando chegar à próxima fase, que é a semifinal da competição, então tem aí adversários dificílimos e tem a possibilidade de pegar um time brasileiro nas semifinais, e no outro lado da chave tem um time brasileiro que é o Palmeiras. Então temos aí 3 times brasileiros ainda vivos na Copa Libertadores da América, certo? O que tu achou dessas datas, dos confrontos do Internacional nos jogos de ida das quartas de finais da Copa Libertadores da América? O que tu acha do jogador Hugo Malo? Te interessa esse jogador? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!